Lucas capítulo 4, do verso 38 ao 44, e seguindo, capítulo 5, do verso 1 ao 11. Então diz assim a palavra do Senhor: Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam. E ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. E também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. E sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse. E ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus, também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande multidão de peixes. E rompiam-se-lhe as redes. E então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Queridos, é linda esta passagem, principalmente quando nós vemos que Jesus, por onde andava, tinha uma preocupação muito especial com a vida espiritual das pessoas que se dirigiam até ele. Mas dentro da preocupação com a vida espiritual, o Senhor nunca deixou de olhar para as necessidades materiais, para as necessidades emocionais. O texto nos diz que ele estava frequentando a sinagoga lá em Cafarnaum, e quando acabou de sair de lá, e algo milagroso tinha acontecido naquela sinagoga também, mas saiu de lá e foi atender uma necessidade que estava acontecendo na casa do próprio Simão Pedro. A sua sogra estava enferma, com uma febre muito alta. E diz o texto que o Senhor Jesus impôs as mãos sobre a sua cabeça, e a febre passou, e logo, ou seja, imediatamente, aquela mulher ficou boa e começou a servi-los, a estar com eles. Mas as notícias corriam. Corria uma notícia de que Jesus, o Nazareno, estava ali em Cafarnaum e que tinha poder para fazer milagres. Milagres principalmente de cura. E diz o texto que muitas pessoas iam procurá-lo, levando enfermos. E eu creio que alguns enfermos que podiam também caminhar até ele também iam. E Jesus orava por todos e curava a todos, vendo a necessidade de todos, se compadecendo de todos. Mas fica nesse texto uma impressão para nós de que as enfermidades que Jesus curava se limitava ao campo físico, talvez enfermidades como um câncer, naquela época ainda não era descoberto, mas talvez já existisse. Enfermidades que eram consideradas naquela época incuráveis, como a lepra. Enfermidades
que as pessoas traziam consigo e que muitas não sabiam nem o que era, porque a medicina não era tão avançada ainda. Mas o fato é que, se hoje muitas pessoas procuram Jesus para resolverem seus problemas, por exemplo, familiares, para resolverem, por exemplo, seus problemas sentimentais, com certeza naquele tempo também procuraram Jesus para isso. E fica a impressão, quando nós lemos o texto, que era somente curas físicas, porque curas físicas eram visíveis. Mas as curas espirituais e emocionais também aconteciam. Pessoas desiludidas com a vida, pessoas com problemas de relacionamento procuravam Jesus. Pessoas com transtornos emocionais procuravam Jesus. E eram também atendidas por Jesus. Mas diz o texto que algumas pessoas sobre as quais Jesus colocava a sua mão e orava, manifestavam algo sobrenatural que o evangelista Lucas diz como sendo uma manifestação demoníaca. Então nós entendemos que na missão do Senhor Jesus, a cura não se limitava ao campo físico, ao campo emocional, mas também ela acontecia no campo espiritual. E fica claro aqui nesse texto que muitas das enfermidades que pessoas traziam consigo tinham a sua origem no campo espiritual. Por exemplo, nós sabemos que houve uma vez que Jesus entrou numa sinagoga e havia ali uma mulher que há 18 anos vivia com uma enfermidade crônica na coluna. Ela vivia encurvada, não conseguia se aplumar. E quando Jesus olhou para ela, Jesus diagnosticou a presença de um espírito maligno. E ao expulsá-lo, imediatamente aquela mulher ficou boa e teve a sua coluna totalmente restaurada. Nós aprendemos, irmãos, que milagres acontecem quando pessoas se esforçam para estar na presença do Senhor Jesus. Mas muitos milagres maiores ainda acontecem quando as pessoas que se esforçam para estar na presença de Jesus demonstram um interesse em aprender de Jesus e não só de receber de Jesus as bênçãos para suas necessidades físicas, emocionais e até mesmo espirituais. Ou seja, qual é a motivação dos corações das pessoas que procuram a Jesus, atendendo às expectativas de Jesus? Quando Jesus olha para aquela multidão que pedia para que ele permanecesse ali, na Galileia, na cidade de Cafarnaum, Jesus disse que era necessário que ele anunciasse o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades. E ele afirma categoricamente, porque foi para isso que eu fui enviado. Como quem diz, eu não vim a este mundo somente para fazer cura. Eu não vim a este mundo para resolver um problema deste mundo. Eu vim a este mundo para trazer mais pessoas para os céus, para levar mais pessoas para os céus, para reconciliar o maior número de pessoas possíveis com o meu Pai eterno. E muitas pessoas não entendiam isso. Mas ao longo da sua caminhada, Jesus pregava o evangelho do reino de Deus. Ele curava, ele resolvia os problemas das pessoas, mas o Senhor Jesus estava interessado na salvação delas, pois para isso é que ele foi enviado. Há uma passagem muito linda que nós vemos uma grande multidão acompanhando Jesus para ouvi-lo pregar. E ouviram o Senhor Jesus pregando durante todo o dia, e no final sentiram fome. E Jesus então manda que os seus discípulos alimentassem-nos. E alguns dos seus discípulos ficaram sem saber o que fazer, porque a multidão era tão grande, e eles começaram a calcular quanto que eles teriam que gastar para comprar pão para aquela multidão. Mas quando Jesus disse que eles eram capazes de alimentar aquela multidão, e que deveriam fazer isso, o Senhor Jesus estava não impondo limitações, pelo contrário, ele estava dizendo que não há limites para o poder de Deus agir na vida, ou principalmente na vida daqueles que estão diante do Senhor Jesus, com os corações desejosos, sedentos, por receber de Jesus aquilo que eles realmente precisam. E foi isso que aconteceu com aquela multidão, eles ficaram ouvindo Jesus. Então Jesus alimentou toda aquela multidão.
e fazendo o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes que um garoto carregava consigo naquele dia. Nós olhamos para a história toda de Jesus e vemos muitos milagres que aconteciam assim, quando pessoas o procuravam para ouvir o que de fato ele tinha a dizer acerca das suas vidas e acerca do reino de Deus. Agora, nesse texto que nós lemos, especificamente, nós vemos que aconteceu um milagre maravilhoso na vida de 3 homens. Não foi um milagre de cura, não foi um milagre de salvação, nós cremos que aqueles homens já haviam sido salvos. Trata-se de Simão Pedro, Tiago e de João. Tiago e João eram 2 irmãos de sangue, eram filhos de Zebedeu, eram pescadores, sócios de Pedro. Aparentemente eles tinham pelo menos 2 barcos e pescavam juntos ali no lago de Genezaré, na Galileia. E aqueles homens, quando Jesus se aproxima deles, porque a multidão apertava Jesus, o texto diz isso, ou seja, o compelia a estar em algum lugar que ele pudesse falar, a multidão queria ouvi-lo. Então ele chega até a beira do mar, e aquele lago de Genezaré tinha uma característica de ser um lago profundo, tinha uma praia muito inclinada, e era algo que trazia uma ideia, sugeria a Jesus naquele momento que as pessoas se acomodassem na areia, e que ele então entrasse num barco, se retirasse, afastasse um pouco da praia, de maneira tal que um anfiteatro pudesse ser estabelecido ali, e que a sua voz fosse projetada a todas as pessoas que, à beira do mar, sentadas na areia, estavam ali querendo ouvi-lo falar. E diz o texto que, quando Jesus chega, ele encontra aqueles pescadores desanimados, lavando as suas redes. E eu fico pensando o que a palavra de Deus nos quer dizer com o termo lavar as redes. Aqueles homens estavam ali lavando as suas redes. E isso significava que a pescaria já tinha acabado para eles. Nenhum pescador lava as suas redes antes de pescar. Normalmente eles lavam as redes depois da pesca e guardam para a próxima pescaria ou para o próximo dia de pesca. E Jesus olha para aqueles homens, naquele momento, muitos deles estavam ali fazendo algo que era da rotina da sua vida, dando por encerrado um dia de serviço, dando por encerrado uma tarefa que naquele momento não tinha acontecido da forma como eles esperavam. Entendo que há muitos tipos de necessidades nas nossas vidas, mas Jesus também olha para as necessidades que dizem respeito às habilidades que nós temos e que nós empenhamos, por exemplo, no sustento da nossa família. Aqueles homens eram pescadores e estavam acabando de ter uma noite de pesca frustrada. Mas à frente nós vamos ver que eles não pescaram nada. E esse termo encontrar pessoas lavando redes remete à nossa vida hoje uma ideia de que muitas vezes o Senhor Jesus também nos encontra assim, lavando as nossas redes, entre aspas, dando por encerrado talvez uma jornada de trabalho, não do trabalho profissional de um dia, mas há muitas jornadas que muitos de nós abraçamos e que muitas vezes não encontramos sucesso. Jornadas essas, por exemplo, na manutenção das nossas famílias, no equilíbrio do lar, por exemplo, na sustentação da vida espiritual, a manutenção de uma comunhão maravilhosa com Deus, que muitas vezes a nossa carne, a nossa natureza humana nos impede de dar continuidade, termos uma vida estável, por conta das orações, por conta da palavra, por conta do serviço. Basta olhar para a nossa vida e retrocedermos um pouco no passado. Eu tenho certeza que há pessoas aqui que poderão se recordar de dias na sua vida em que serviram mais ao Senhor, que estavam mais envolvidas com a obra de Deus. Eu tenho certeza que há pessoas aqui que poderão se recordar de momentos maravilhosos de adoração, em que se estabelecia realmente um canal espiritual de adoração, de relacionamento com Deus, por exemplo, no momento do louvor. Eu tenho certeza que há pessoas aqui que vão se lembrar
de momentos de revelação espiritual maravilhosa, quando estavam lendo a palavra de Deus, momentos de resposta de oração, que expressavam verdadeiros milagres. Porque se há uma forma de nós testarmos e recebermos os milagres de Deus, irmãos, é quando nós o buscamos com todo o nosso coração. E normalmente isso vem nos momentos das nossas angústias e aflições. Mas a palavra de Deus nos diz, olha, nunca vi um justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. A palavra de Deus nos diz que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, um socorro bem presente na hora da angústia ou na hora da tribulação. Então, nos momentos em que nós procuramos a Deus, independente das circunstâncias que nós estamos passando, nós sempre recebemos de Deus uma resposta, porque Deus nunca nos desampara, irmãos. Aqueles homens não chegaram a procurar o Senhor, mas Jesus os procurou naquele dia. Da mesma forma que às vezes nós estamos ainda presos em alguns dos nossos problemas, frustrados com algumas das nossas jornadas mal sucedidas, mas o Senhor Jesus também nos procura hoje. E o que não pode acontecer, queridos, é Ele nos encontrar lavando as nossas redes, ou seja, dando por acabado aquilo em que Ele ainda nem entrou, daquilo em que Ele ainda nem participou. Esse texto nos convida a chamarmos Jesus para as nossas empreitadas, para as nossas jornadas, para os nossos problemas, para aquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Há um erro que muitas pessoas cometem, às vezes, de procurar Jesus somente nos cultos, mas nós temos um Deus que promete estar conosco todos os dias das nossas vidas. Aliás, o próprio Senhor Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não podemos dar por acabado aquilo em que o Senhor Jesus ainda nem entrou para participar na nossa vida. E aí, queridos, Jesus pede naquele momento para usar o barco de Simão Pedro. Mas ele pede para usar o barco de Simão para ensinar a palavra. Era um paradigma novo que ele estava levantando naquele momento. E ninguém usava barco de pescaria para poder ensinar a palavra de Deus, ou seja, para pregar a palavra. O lugar de ensinar normalmente era a sinagoga. Mas Simão Pedro disponibiliza o seu barco para o Senhor Jesus. E aí nós temos que aprender que muitas vezes o Senhor Jesus quer usar algumas coisas das nossas vidas, ou quer nos usar em alguma área da nossa vida, e nós precisamos fazer como Pedro, irmãos, nos disponibilizar para o Senhor. Jesus quer usar tudo que temos, Jesus quer usar tudo que somos para a glória do nosso Pai. E quando Jesus entra na nossa vida usando aquilo que temos ou aquilo que somos, nós olhamos para esta palavra e nós começamos a perceber que a mudança de paradigma que começa a acontecer na vida de Pedro, através de um simples barco que ele possuía, também pode acontecer na nossa vida, irmãos. É maravilhoso nós percebemos que Deus tem o poder de mudar o sentido das coisas. A mudança do sentido do uso do barco de Pedro tem para nós um significado mais profundo. Jesus pode mudar aquilo que temos, Jesus pode mudar o que somos, Jesus pode mudar o sentido da nossa existência. Em Mateus 6,33, Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, ou seja, disponibiliza aquilo que você tem, entrega o seu coração para o Senhor, deixe Ele usar na sua obra, ou seja, sirva a Deus com tudo que você é, e você vai ver o Senhor acrescentando na sua vida todas as suas necessidades. Você vai ver o Senhor suprindo, o Senhor trabalhando por você. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, o apóstolo Paulo diz, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração do homem, tudo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E esta é a promessa de Deus que sempre prevaleceu na vida daqueles que têm parte com Ele. Eu preciso crer que Deus trabalha por mim. Eu preciso crer que o Senhor me procura.
e eu preciso buscar o Senhor também. Há momentos nas nossas vidas que nós fugimos de um confronto. Preste atenção nisso. Talvez você hoje esteja se comportando dessa maneira. Jesus está a te buscar, está a bater na porta do seu coração e você está fugindo de um confronto com Jesus. Naquele dia, Jesus entra na vida de Pedro de uma forma diferente, a partir do seu barco, a partir da mudança de paradigma daquilo que Pedro entendia ser, a partir das coisas que ele tinha, daquilo que ele possuía, e Jesus começou a operar milagres na vida daqueles homens. Jesus começou a demonstrar para eles que se preocupava com eles e que tinha um projeto especial nas suas vidas. A verdade, irmãos, é que quando nós oferecemos para Deus aquilo que nós somos, ou aquilo que nós temos, o Senhor sempre se manifesta a nós com algum tipo de bênção, e normalmente bênçãos que nós nem esperávamos receber. Agora, por que eu estou falando isso? Bênçãos que normalmente nós não esperávamos receber. Porque se o Senhor estivesse sempre trazendo aquilo que nós esperamos receber, quando nós oferecêssemos algo nosso para Ele, soaria uma ideia de que estaríamos negociando com Ele e que Ele estaria negociando conosco. Normalmente Deus nos ensina que aquilo que nós já entendemos como necessidade básica da nossa vida, existe uma resposta na sua palavra e existe um caminho a ser conhecido e a ser trilhado por cada um de nós. E por conta disso vai demandar um esforço pessoal de dedicação, de compromisso ou comprometimento com Ele e com as coisas dEle. Mas aquilo que nós não conhecemos ainda como necessidade da nossa vida, seja em qual campo for, normalmente o Senhor Deus manifesta a nós como um presente por uma atitude, ou a partir de uma atitude nossa de gratidão, de devoção para com Ele. Aqueles homens, por exemplo, jamais esperavam que o Senhor Jesus fosse usar o seu barco para ensinar a palavra. E eles estavam ali, a partir de uma noite inteira de trabalho, em claro, não foram bem-sucedidos naquilo que pensavam fazer, recebem a presença de Jesus logo pela manhã e de uma multidão de pessoas que o acompanhavam, e recebem um pedido da parte de Jesus para usar aquele barco, e eles aceitam a proposta que Jesus estava lhes fazendo. E mais do que isso, me chama a atenção que da mesma forma que aquela multidão ouviu a palavra de Jesus, Simão, Pedro, Tiago e João também escutaram a palavra. Eles ficaram ali ouvindo a palavra de Deus, provavelmente a manhã inteira. Mas após ter sido feito aquilo que Jesus se propôs a fazer através deles, através do que eles tinham, Jesus olha para eles e diz assim: afastem o barco, caminhem mais para dentro do mar e lancem as suas redes. Eu fico imaginando se Jesus hoje estivesse nos visitando, se nós estivéssemos passando alguma dificuldade, alguma necessidade, e o Senhor Jesus nos pedisse algo a mais, algo além daquilo que nós imaginávamos. Eu fico pensando se nós aceitássemos a proposta de Jesus e de repente nós começássemos a ver Jesus fazendo aquilo que nós nem pedimos para Ele fazer. Entenda, irmãos, em momento algum se vê nesse texto uma oração da parte de Simão, de Tiago e de João, pedindo ao Senhor Jesus que lhes dessem a provisão daquele dia, que resolvesse o problema daquela pescaria mal sucedida. Mas Jesus, após usar aquilo que eles disponibilizaram, Jesus então procura-os e diz assim: agora eu vou resolver um problema de vocês. Eu vou manifestar o meu poder dentro da vida de vocês. E quando Jesus fala para eles colocarem aquele barco mais ao fundo e lançarem as suas redes, parece que
estava soando no coração de Pedro, na mente de Pedro, a ideia de que tudo iria começar de novo. E aí Pedro diz assim: Senhor, nós já passamos a noite inteira tentando pescar e não conseguimos pegar nada. Trabalhamos a noite inteira. Parece que ele estava propondo que fizesse tudo de novo. Mas, irmãos, diante da proposta de Jesus, o que nós podemos fazer de melhor é aceitarmos, obedecermos, termos uma atitude de fé e de obediência. Há uma lição que nós tiramos daqui: muitas coisas na nossa vida precisam ser tentadas novamente a partir da presença de Jesus. A partir da presença de Jesus. Para que o próprio Jesus seja glorificado. Para que fique estampado que o mérito da solução dos nossos problemas não nos pertence, mas é por conta de uma intervenção divina da parte de Deus. E aí você me pergunta, ou você se pergunta nessa hora: será que o problema que eu estou passando, Jesus também está disposto a entrar nele e agir? Queridos, o Senhor falou: meu Pai trabalha e eu também. É promessa do Senhor Jesus. E Ele não escolhe causas pelas quais Ele vai lutar nas nossas vidas. A promessa de Deus é estar conosco todos os dias. A promessa do Senhor é nos aliviar de todas as dores que nós venhamos a sentir, de todas as pressões. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não disse de quê? Jesus não colocou condição, Jesus não colocou empecilhos para o seu mover, para o seu agir nas nossas vidas. Então, se você está a se perguntar: será que o meu problema também pode ser resolvido por Jesus? Será que Jesus também está disposto a entrar na minha vida e agir neste campo? A resposta é sim. Se é para o seu bem, Jesus vai fazer, Jesus vai agir. Nós precisamos crer nisso, irmãos. A grande lição que nós tiramos dessa passagem não está no questionamento de Pedro, quando diz: Senhor, mas nós trabalhamos a noite inteira. A grande lição que nós tiramos é na segunda parte, quando Pedro diz: mas sob a tua palavra, ou seja, debaixo da tua palavra, debaixo do poder que há no teu nome, nós vamos lançar essa rede. E sabe o que aconteceu? O texto narra que eles pegaram tanto peixe que as suas redes começaram a se romper. Eles tiveram que pedir ajuda aos outros pescadores, encheram os seus barcos. Diz o texto que os barcos quase foram a pique, de forma que não havia como contestar o milagre de Deus na vida daqueles homens. Numa área tão simples, na área profissional, por exemplo, Deus, através de Jesus, manifestou o seu poder e fez o milagre acontecer. Agora, que dirá, irmãos, na área emocional? Que dirá na nossa vida espiritual? Que dirá com relação à libertação dos nossos pecados, daquilo que tem trazido opressão para a nossa vida? Que dirá, por exemplo, na causa dos nossos filhos, quando nós vemos nossos filhos às vezes se perdendo, saindo dos caminhos do Senhor? Que dirá na causa das famílias, por exemplo, nos relacionamentos entre marido e esposa? Quando ambos já acreditam que não há mais jeito. Mas, queridos, quando Jesus entra na causa, o que nós temos que fazer é o que Pedro disse e fez: sob a tua palavra, Senhor, eu vou lançar as minhas redes. Fique a proposta do Senhor Jesus para nós nessa noite. Lançarmos as nossas redes sob a palavra, debaixo da autoridade do nome de Jesus. No início eu fiz a pergunta: o que significava estar lavando as suas redes na vida daqueles discípulos? Agora nós vemos Jesus dando uma ordem para os seus discípulos: lancem as suas redes. Independente da noite que vocês tiveram, independente do tempo que vocês levaram lavando essas redes, vocês precisam crer que elas não voltarão limpas e nem vazias. Elas voltarão
com o fruto do milagre que eu quero trazer para a vida de vocês. Não há nada, irmãos, que Deus não possa fazer. A Bíblia fala que Ele está disposto a fazer até o impossível acontecer a nosso favor. E quando nós oferecemos o que somos, o que temos para o Senhor Jesus, Ele sempre nos recompensa com bênçãos, amados. Muitas coisas nas nossas vidas, de fato, precisam ser refeitas, precisam ser novamente praticadas, mas agora, com a nítida percepção da presença do Senhor Jesus. Isaías 64, 4, o profeta diz: porque desde a antiguidade não se viu, ou não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E a palavra, irmãos, que Pedro deu para Jesus, de fato foi uma palavra que demonstrou fé num Deus que estava ali ao seu lado e que ele acreditava que algo novo poderia acontecer. Algo novo pode acontecer nas nossas vidas hoje também. Cremos que Deus tem trabalhado para nós. Cremos que uma das provas do amor de Deus para a nossa vida, ou pela nossa vida, são os milagres que Ele tem feito a nosso favor. E aí eu começo a pensar com os irmãos, o que nós temos feito como prova do nosso amor para com o nosso Deus? Precisamos considerar isso, irmãos. Temos um Deus que nos ama, temos um Deus que faz propostas de caminhar conosco todos os dias das nossas vidas, temos um Deus que nos visita e deseja adentrar aos campos insondáveis, até mesmo aqueles mais insondáveis da nossa vida, o Senhor está disposto a penetrar ali. Talvez você tenha vindo hoje aqui com uma causa na justiça, talvez você tenha vindo hoje aqui com alguma inquietação na sua alma, pedindo: Senhor, eu quero um esclarecimento acerca da minha vida. Talvez você tenha vindo aqui hoje em busca de um significado para a sua existência. Creia que no Senhor Jesus há respostas. A pior coisa que pode acontecer na vida de um homem, de uma mulher, é não encontrar um significado para a sua vida, para a sua existência. E nesse texto nós vemos Jesus manifestando o seu poder numa área que talvez não fosse tão importante na vida daqueles homens. Olha que Jesus já tinha entrado na casa da sogra de Pedro, já tinha curado uma enfermidade da sua sogra, já tinha curado muitas pessoas. Pedro sabia disso, Pedro tinha presenciado isso. Mas talvez Pedro jamais tivesse imaginado que o Senhor Jesus viria resolver um problema dentro do seu local de trabalho, concernente à sua profissão, concernente à sua provisão material. Mas o amor de Cristo Jesus por nós, irmãos, não escolhe áreas das nossas vidas para operar milagres. O amor de Deus é incondicional. Qual foi o resultado então daquela atitude de fé e de obediência de Pedro e dos seus irmãos, dos seus amigos naquele dia? O milagre de Deus veio a acontecer. Qual foi a atitude de Pedro? Qual tem sido a nossa atitude hoje? A primeira atitude de Pedro foi crer, a segunda atitude foi obedecer, mas a terceira atitude de Pedro, olha no texto, você vai verificar. Quando ele viu o milagre acontecendo, ele se prostrou aos pés de Jesus. Prostrarmos aos pés de Jesus. Talvez é isso que esteja faltando na nossa vida, irmãos. Nós cremos que há um Deus que opera milagres. Nós cremos que há um Deus que nos ama. Nós cremos que há um Deus que nos visita com misericórdia, com amor, com compaixão. Nós até vivemos as bênçãos do Senhor, mas poucas são as vezes que nós temos nos prostrado diante dEle. A atitude de prostrarmos diante do nosso Senhor implica, por exemplo, em devotarmos para Ele o nosso amor, em dizermos para Ele, por exemplo, que estamos dispostos a servi-lo.
Você tem servido a Deus com amor? Você tem servido a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é? Isso é estar prostrado diante de Deus. Estar prostrado diante de Deus também significa o reconhecimento dos seus pecados, arrependimento e pedido de perdão. A frase que Pedro proferiu naquele momento ao se prostrar diante de Jesus foi dizer: Senhor, afasta-te de mim porque eu sou pecador, como quem diz, eu sou uma pessoa indigna de estar aqui na tua presença. Irmãos, quem era Pedro? Uma pessoa normal como somos nós hoje. Um homem que tinha família, um homem que era trabalhador, um homem que tinha suas expectativas, que tinha seus sonhos, que tinha suas ambições, seus projetos de vida. Um homem que estava começando uma caminhada com Jesus. Um homem que tinha recebido visitações de Jesus, que tinha presenciado milagres de Jesus. Esse era Pedro. E agora ele estava diante de Jesus de uma forma diferente. Ele estava ajoelhado, prostrado, reconhecendo a sua necessidade de perdão pelos seus erros, pelos seus pecados. Humildade é a palavra-chave que quebranta o coração de Deus e faz com que Ele trabalhe a nosso favor. Se estarmos prostrados diante de Deus é uma atitude que denota a humildade do nosso coração. Existe uma segunda atitude que nós precisamos ter, que está aqui intrínseca na frase que Pedro disse: Senhor, afasta-te de mim porque sou pecador, ou seja, o reconhecimento dos nossos erros, dos nossos pecados. Nós cremos, irmãos, que o poder de Cristo Jesus nos confronta com os nossos pecados. E talvez seja esse o motivo, ou esta a razão, de muitos de nós estarmos fugindo hoje de um encontro maravilhoso com Jesus. Talvez seja essa a razão porque muitas pessoas hoje convivem ainda com necessidades na sua vida, ou emocional, ou espiritual, ou física, sabendo que há um Deus que pode solucionar seus problemas. Como se fossem pessoas que estivessem morrendo de sede à beira de uma fonte de água límpida e cristalina. Porque sabem que quando se encontrarem com Jesus, serão confrontadas com os seus erros, com os seus pecados, com aquilo que precisa ser mudado e transformado. E o Senhor Jesus reconhecia isso em Pedro. Coisas que precisavam ser mudadas e transformadas. Mas nós tiramos uma grande lição, irmãos, no relacionamento entre Jesus e Pedro. Jesus perseverou com Pedro até o final. Jesus caminhou com Pedro. Jesus via em Pedro mudanças que estavam acontecendo paulatinamente. Pedro não foi um homem transformado da noite para o dia, por exemplo, no seu temperamento. Até o último dia em que Jesus estava, antes de ser preso e ser levado à cruz, Pedro caminhava consigo com uma peixeira, com uma espada do seu lado. E quando os soldados vieram prender Jesus, diz o texto, a história, que Pedro cortou uma orelha de um daqueles soldados. Agora fica a pergunta: será que Pedro queria somente cortar a orelha, uma das orelhas daquele soldado? Com certeza não. Ele queria desferir um golpe qualquer que pudesse matar aquele homem. Queria proteger Jesus. Olha que incoerência. Mas ele estava ali do lado de Jesus, Jesus estava caminhando com ele. Jesus vai à cruz, Pedro nega Jesus três vezes, Jesus é morto, Jesus ressuscita e Jesus procura novamente a Pedro. E pergunta pelo amor de Pedro por ele. Todos nós temos a certeza do amor de Deus por nós. E Jesus sabia do amor de Pedro por ele. Mas por que Jesus perguntava a Pedro se Pedro o amava? Jesus estava levando Pedro à construção de um pensamento acerca da profundidade do seu amor por ele. Nós precisamos construir com Deus um relacionamento baseado, calcado no amor e não no interesse. E foi isso que Jesus veio de fato fazer nas nossas vidas, irmãos. Construir uma fé
que possa ser capaz de desenvolver em nós um relacionamento puro, um relacionamento sincero. Honestidade e sinceridade são princípios nos quais o Senhor opera os seus milagres. Pedro diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Pedro estava ali sendo uma pessoa honesta, sendo uma pessoa sincera consigo mesmo e com o próprio Deus, com o próprio Jesus. Na primeira carta de João, capítulo 4, verso 16, o apóstolo diz: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, ou seja, Deus se relaciona com ele. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Qual é o princípio do nosso relacionamento com Deus? Qual é o princípio da nossa permanência em Deus? O princípio do amor. E nós possamos crer, irmãos, que os milagres de Deus podem acontecer na nossa vida, mas que a grande motivação para a manifestação do Senhor em nós, nas nossas coisas, na nossa vida, é o seu amor por nós. Deus nos viu, Deus viu também as nossas necessidades, e Ele deseja nos suprir. Talvez nessa noite haja alguém aqui precisando de uma resposta do Senhor. Talvez haja nessa noite aqui alguém ainda em dúvida do amor de Deus por sua vida, ou em dúvida do seu amor por Deus. Eu quero te dizer, creia tão somente, e tome uma atitude de obediência, fala aquilo que o Senhor está propondo ao seu coração, e os milagres de Deus vão acontecer na sua vida, você verá. Coisas que você nem imagina que poderão acontecer, o Senhor vai fazer acontecer na sua vida, porque Deus é fiel, Deus é amor, e o seu amor e a sua fidelidade duram para sempre. Amém, queridos?